Olá, pessoal. Novamente aí, nossa aula agora de filosofia do segundo bimestre. Tá o conteúdo que nós vamos trabalhar: Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel. Então, são teóricos do período ali da filosofia moderna e que nós vamos trabalhar aqui agora. No nosso primeiro bimestre, a gente trabalhou ali sobre Sartre, Nietzsche, a gente entendeu um pouco da filosofia deles e como que é tão presente na nossa sociedade atual, a sociedade que se assemelha mais ao existencialismo, as pessoas vivendo de uma forma que realmente elas deveriam viver. E agora a gente vai iniciar o nosso conteúdo com Thomas Hobbes. E a gente vai ver que esse conteúdo ele faz um diálogo com a atualidade que nós estamos vivendo, principalmente por conta do Covid-19. Que o Hobbes ele vai ser responsável por instituir e fazer uma questão do contrato social, onde todos nós que vivemos em sociedade estamos inseridos dentro desse contrato social. Desculpa. Então, façam as anotações novamente. Tiver com dúvida, deixa lá no Google Classroom, que assim que possível eu vou responder para vocês, tá bom? Qual o objetivo da nossa aula? A gente vai identificar a proposta que o Hobbes coloca, que é pensar sobre a natureza humana. Talvez vocês já tenham ouvido falar daquela frase: o homem é o lobo do homem. Provavelmente as pessoas já devem ter falado isso para vocês, ou vocês ouviram assim de uma forma bem descontraída. Essa frase é uma frase do Thomas Hobbes. Então, o homem é lobo do homem. E a gente vai entender o que significa isso aí. Primeiro, a gente vai passar aqui por uma linha do tempo da filosofia, para a gente situar onde que é o contexto histórico que o Hobbes nasce. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E aí a gente vai entender essa proposta desse contrato social que ele desenvolveu. Tá aqui os períodos da história da filosofia ocidental. Lembrando que nós fazemos parte do Ocidente, então nós herdamos a filosofia ocidental. Filha, no caso ali, né, da Grécia Antiga. Esse período que nós vamos trabalhar, o Hobbes está inserido dentro dessa parte em azul aqui, que é conhecida como filosofia moderna. Tá? Essa filosofia moderna, ela surge pós-filosofia medieval. Lembrando que o período medieval é conhecido como o teocentrismo, Deus no centro do universo. Utilizava-se Deus para explicar todos os acontecimentos recorrentes no mundo e com os seres humanos. E a era moderna, ela trabalha já ao contrário. Ela coloca o ser humano no centro do universo, ela coloca as ciências como responsável por fazer toda essa representação da modernidade, de trazer o conhecimento científico. Aí nós temos Galileu, nós temos Copérnico, nós temos vários outros autores que fizeram parte desse período da filosofia moderna. E, portanto, o Thomas Hobbes, ele se encaixa dentro desse período da filosofia moderna. Então, é aqui que vai do século XIV depois de Cristo até mais ou menos meados do século XIX depois de Cristo, que é onde Thomas Hobbes está inserido, tá bom? Então, tá aqui toda essa linha do tempo da filosofia. Vocês que estão no terceiro ano do ensino médio vão trabalhar bastante a parte da filosofia moderna e contemporânea, tá bom? A gente trabalhou a contemporânea primeiro, no primeiro bimestre, porque nós falamos sobre Sartre e Nietzsche, e agora a gente vai falar um pouco da filosofia moderna. Tá aqui a imagem desse serzinho aí, chamado Thomas Hobbes. Bom, Hobbes viveu no período ali da Inglaterra, então ele é um inglês, né, um britânico, como as pessoas gostam de falar. Ele viveu ali entre meados do século XVI e até a metade do século XVII. Lembrando, esse período aqui é o período do Renascimento, das obras ali de Leonardo da Vinci e todas aquelas representações artísticas e científicas que deram origem à medicina, que nós utilizamos tanto nos dias atuais, deram origem a formas de pensamentos racionais, portanto, o antropocentrismo, né, que é o homem no centro do universo.
E o Thomas Hobbes viveu nesse período aí. Ele vai desenvolver a sua teoria filosófica, que é muito utilizada por nós nos dias de hoje, que é a do contrato social. Por que que ele vai fazer isso? Ele vai viver um período da Inglaterra onde o parlamento e a monarquia, parlamento, lembra aí o parlamento, representado pelos primeiros ministros, né? Primeiro-ministro, quer dizer, desculpa, e as pessoas que queriam tirar a monarquia do poder. A gente está falando de Inglaterra. Poxa, professora, mas a Inglaterra ela não tem uma forma de governo aí parlamentarista? Tem. E não tem a rainha? Tem. Só que teve um período que aquilo ali começou a entrar em choque. As pessoas queriam somente uma forma de governo que vigorasse. E ele vai perceber que isso gerou uma guerra civil imensa. Guerra civil a gente fala dentro do próprio país, tá? E aí o que que acontece? Ele vai desenvolver essa teoria. Ele vai falar o seguinte: é óbvio que por conta do período que ele vive, o período do Renascimento, o período da razão, ele vai fazer um fundamento racional e ele vai dizer o seguinte: é necessário um Estado, tá? Um Estado. Quem que é esse Estado, professor? O Estado, a gente tem ele representado através de leis, regras, hábitos, costumes, que todo cidadão que faz parte desse Estado deve cumprir. Todos nós fazemos isso. Nós temos as regras do nosso país que nós estamos vivendo. Aí eu volto no exemplo do Covid, que eu falei para vocês. Momento de isolamento social, o Estado tomou as medidas, né, necessárias para que as pessoas ficassem em casa. Aqueles que não podem têm que manter e seguir todas as regras que foram colocadas por o Estado. Então, o Hobbes ele fala isso: é necessário um Estado para colocar ordem no caos. Qual que era o caos dele naquele período? A Guerra Civil na Inglaterra. Qual que é o nosso caos no dia de hoje? Essa pandemia do Covid-19. E o Estado, a gente está vendo a presença do Estado, que a gente pode fazer uma relação com o que ele criou. A principal obra dele é o Leviatã. Leviatã, pessoal, é um ser mítico, né? O pessoal fala que é o deus dos mares, né? O deus dos mares e tudo mais. Vocês vão falar, mas é o Poseidon. Tá, mas tudo bem que é o Poseidon, mas só que tem esse Leviatã é como se fosse um monstro, deus dos mares, tá? E o Hobbes fala o seguinte, que o Leviatã, ele protege todas as outras criaturas. O que significaria isso, então? Que o Leviatã seria o Estado, e o Estado está protegendo todas as outras criaturas. Quem seriam essas criaturas? No caso, as pessoas que fazem parte daquele Estado. Bom, então ele usa o Leviatã como uma forma de explicar a sua ideia. Quando ele fala que é necessário ter um Estado para regulamentar, para criar ordem no caos, a gente entra numa questão do justnaturalismo. E aí, esse conteúdo do Thomas Hobbes, para quem vai trabalhar na área aí de ciências políticas, direito, relações internacionais, vai estudar muito Thomas Hobbes, tá bom? Porque ele desenvolve essa questão do justnaturalismo. O que é esse justnaturalismo, professor? É o seguinte, para ele, todo ser humano é contemplado por uma lei da natureza que permite ele fazer tudo aquilo que ele quer. Mas aí vamos imaginar, pensa uma pessoa que faz tudo que ela quer, e não é somente uma pessoa, mas todas as pessoas. Quando ele fala que todas as pessoas têm o direito de fazer tudo aquilo que ela quer, a gente acaba entrando no quê? Numa existência de quê? Conflitos de interesses. Mas se eu posso fazer isso, porque eu tenho esse direito divino não, desculpa, eu tenho esse direito de natureza, aí o outro, eu também tenho esse direito de natureza, então eu também vou fazer. Percebam-se que vai começar a criar choques de interesses. Vou trazer para a nossa realidade. Se não tivesse o Estado que colocou a ordem das pessoas ficarem em isolamento social, todas as pessoas, elas iriam agir de uma forma determinada, de uma forma X ou Y. O que ia acontecer? Ia acontecer um caos. Porque ia ter pessoas que iriam querer fazer determinada coisa e outras pessoas que não. E esses interesses iam entrar em quê? Conflito.
Então, por isso que o Hobbes fala o seguinte: é necessário ter um Estado para controlar esses conflitos. Então, o justnaturalismo é isso aí. Todo ser humano nasce com o direito natural de fazer o que ele bem entender, só que se todo mundo faz o que bem entende, vai existir conflito de interesses. Então, é necessário uma ordem superior para regulamentar e colocar ordem no caos. E aí é onde ele desenvolve o contrato social. Esse contrato social vai colocar fim a todo esse caos existente, e quando ele coloca fim nesse caos existente, começam a ser criadas as leis, tá? Então, quando a gente for estudar o Maquiavel, que vai ser o responsável pela criação dos três poderes, a gente vai perceber que o Maquiavel vai ter uma relação muito grande com o Thomas Hobbes, porque o Hobbes, primeiro, ele cria essa imagem de um Estado que vai regulamentar, que vai proteger, que vai criar leis, normas, condutas. A gente tem, no caso, o exemplo, o papel da polícia para colocar ordem no caos. E uma forma de representar, então, como que as pessoas deveriam agir. Professora, já existiu em algum momento da história, da sociedade, um momento de estado total da natureza? A gente pode olhar lá na pré-história. A pré-história não tinha leis. Então, esse período, se a gente for olhar, olha só, se a gente for olhar dentro da questão do Thomas Hobbes, tá bom? Se a gente for olhar dentro da questão do Thomas Hobbes, a pré-história não teve um momento onde foi criado um Estado. As pessoas, elas agiam conforme as leis da natureza. E elas agiam como o quê? Se fosse o Hobbes analisando, falaria que elas agiriam conforme selvagens. Então, o que? Era necessário um contrato social para pôr fim a esse caos. Aí, se a gente for olhar o processo da sociedade, como ela vai mudando conforme o tempo, a gente percebe que vai sendo criado o Estado, vai sendo criado leis, normas, regras, condutas, para que a sociedade em si não chegue em um caos. Bom, então por isso que a famosa frase dele, o homem é o lobo do homem. Por que isso? Porque se o ser humano ele vive em estado natural, né, o estado de natureza dele ali, e ele convive com outros seres humanos que têm a mesma coisa, a gente chega num caos. E o ser humano, se a gente for perceber, quando não tem regras, eles extrapolam. A gente pode usar um exemplo que aconteceu em Minas Gerais, um período onde a polícia entrou em greve e a cidade lá de Minas virou um caos completo. As pessoas estavam saqueando, roubando, porque não tinha uma ordem superior para colocar ordem no caos, tá bom? Então, esses exemplos que eu usei é para mostrar como que o Thomas Hobbes desenvolveu a sua teoria, tá bom? Tiver alguma dúvida, tá bom? Vocês entrem em contato, deixa lá o comentário que assim que possível eu vou responder vocês. Até mais!